Olá pessoal, tudo bom? Vamos entrar no assunto de biologia agora, vamos falar sobre músculos. Tá? Essa aula aqui, ela fala de músculo como uma forma geral, na verdade é uma introdução à musculatura, tá? Mas ela serve de base para os assuntos que serão tratados futuramente. Okay? Então ela faz uma análise geral dos músculos. Enfatiza muito mais os músculos esqueléticos do que os outros músculos. Mas é isso. Bora lá. Então, só para explicar aqui, né? Musculologia, estudo dos músculos. Então, sempre que vocês verem alguma palavra com mil, né, algo técnico, mil se refere a músculo. Então, por exemplo, miosite, né, é a inflamação dos músculos, ok? Então, a miologia, certo? As células musculares, né, nos organismos multicelulares, elas têm propriedades de contração, falhou a caneta, e condutividade, ok? Aí os músculos, eles são classificados conforme a forma e a função, né? Morfologia, forma, função, fisiologia. Conforme a forma, eles podem ser classificados como liso e estriado. Tá? Ali na frente eu vou abordar, mas o estriado ele pode ser estriado esquelético ou estriado cardíaco. E tem essa definição porque os músculos, para fazer a contração, eles têm duas proteínas que são chamadas de actina e miosina, certo? Então, elas assumem algumas posições específicas no citoplasma e conforme o tipo da célula muscular, tá? E aí, conforme essa posição que elas assumem, eles vão criar um estriamento que é característico de cada músculo, certo? Então, se tem mais estrias, é estriado. Se tem menos estrias, ele é liso. Ele não chega a não ter estrias, certo? Então, aí aqui, conforme a função, ó. Notem que liso só existe um tipo de músculo liso, enquanto que estriado tem dois. Tem o cardíaco, tá? E o esquelético. E aí, quanto à função, tem os involuntários, ok? Então, ó, esse aqui e esse aqui, eles são esqueléticos, tá? Ou estriado, tá? Esquelético, estriado e cardíaco, estriado. Isso. O liso é liso, então não estriado, tá? Não estriado, do jeito que está aqui, ó. Agora, quanto a ser voluntário ou involuntário. O que é o ser involuntário? Ele contrai sem a nossa vontade, certo? Por exemplo, no momento agora, né, o coração de vocês vai estar batendo, vai estar contraindo, fazendo sístole, né, que é a contração, e a diástole, que é o relaxamento. Isso é involuntário, você não está aí assistindo a aula preocupado, falando assim, putz, bate coração, né? Contrai ventrículo, relaxa átrio, contrai artéria, relaxa, intestino grosso contrai, intestino delgado relaxa, estômago contrai, com essas coisas, tá? Então, por isso que eles são involuntários, eles agem independentemente da nossa vontade. Já o esquelético, ele é voluntário, certo? E o fato dele ser voluntário te permite escolher as coisas para você fazer. Por exemplo, para você estar assistindo essa aula agora, você necessitou de uma ação voluntária, ou seja, você teve que entrar no Classroom, pegar o link, tá? Para você entrar no Classroom, você teve que clicar com o celular,
ou clicar com o mouse. Sempre que você faz a movimentação de um membro, tá? Membro anterior ou membro posterior, tá? Você, né? No caso da gente, superior e inferior. É um músculo estriado esquelético que está trabalhando, tá? E o que um músculo, quando trabalha, o que ele está fazendo? Ele está contraindo, tá? Então, assim, há uma regra para tentar deixar isso mais claro. Lá na frente eu vou falar de novo, mas já para a gente ir trabalhando. Aqui a gente tem um ponto. Deixa eu trocar essa cor aqui. Deixa eu apagar. Aqui. A gente tem um ponto aqui. E outro ponto aqui. Entre esses dois pontos eu tenho um músculo. Certo? O músculo ele é formado por várias fibras musculares. Vou abordar lá na frente também. Esse músculo, o que ele consegue fazer quando ele contrai? Ele consegue aproximar essas duas extremidades, certo? Então ele contraiu, essa parte aqui vai ficar mais próxima dessa. Para eles afastarem, não vai ser mais esse músculo que vai trabalhar, tá? Por isso que existe o termo de músculo, vamos supor, antagonista. Digamos, essa estrutura aqui, deixa eu voltar na cor azul lá. Tem uma outra estrutura aqui, tá? E aí aqui tem um músculo que une essas duas estruturas. Então, para essa estrutura azul que foi para lá voltar para cá novamente, tá? Porque existe, gente, a força natural dos músculos, tá? Sem estar fazendo força de contração, eles tendem a se manter numa posição anatômica, tá? Se vocês olharem ou testarem agora, vocês vão ver. Relaxa a mão e vira ela com a palma para cima, tá? E deixa em cima. Vocês podem ver que a mão da gente não fica com os dedos totalmente estendidos. Eles ficam em média flexão. O que é isso? É essa força natural dos músculos, ok? Então aqui, ó, o que acontece? O que vai fazer esse ponto azul voltar para essa posição, porque aqui ocorreu a contração, né? No momento que esse músculo aqui contraiu, essa parte aqui ela vem para cá, né? Esse aqui ele veio para essa região. Então, para ele voltar, não basta simplesmente esse músculo relaxar, talvez, tá? Depende em qual articulação. Para ele voltar, e também porque esse músculo aqui ele não empurra de volta, ele só contrai. Esse aqui vai ter que contrair para cá, tá? Esse aqui, ó. E esse aqui para cá. Como? Com esse músculo que está entre os dois, tá? Então esse músculo aqui, no momento que ele fizer a contração, porque como que ele contrai? É basicamente assim, ó. Tá? Um monte de estruturinha separada. Aí o que vai acontecer? No momento que ocorrer a contração, todos esses pedacinhos que estão separados, eles vão se juntar, tá? E aí o que acontece? Esse ponto vermelho, esse ponto azul, desculpa, vai ser deslocado para próximo do outro. Então sempre tem os músculos antagonistas, tá? Se alguém malha, sabe muito bem disso, porque, por exemplo, quando você está fazendo exercício que você malha, por exemplo, o bíceps, você não está malhando talvez o tríceps e assim por diante, tá? Então, vamos tocar adiante. Então aqui, ó, aqui no meio, o exemplo de um músculo estriado esquelético, ok? Aqui embaixo, né, ao lado do coração, ó, o músculo estriado cardíaco, e aqui em cima, o músculo liso, tá? O músculo liso, pessoal, a gente encontra geralmente nos órgãos, por exemplo, bexiga,
intestino, estômago, esôfago, nos folículos pilosos, sabe? Por exemplo, assim, vamos supor, você sente frio, se emociona, fica arrepiado, né? Quando acontece isso, o termo usado para isso é piloereção, certo? Então, isso daí é tudo musculatura lisa, tá? Ele é involuntário. As mulheres, as meninas, né? Tem musculatura lisa no útero, né? Todo mês elas lembram que existe músculo ali diante das contrações uterinas que geram as cólicas e todos aqueles desconfortos, ok? Então, na uretra, né? Tem musculatura lisa. Então, tudo quanto é estrutura no corpo que está trabalhando sozinho, né? Involuntariamente, ela vai ter musculatura lisa ou vai ter musculatura estriada cardíaca. Mas estriado cardíaco tem no coração, ok? Por exemplo, a artéria, que músculo que tem? Musculatura lisa. Aqui, ó, basicamente como que funciona a divisão de um músculo esquelético. A gente tem 2 pontos de fixação, tá? Pode, igual isso aqui, ó, aqui e aqui. Os pontos de fixação, eles formam a parte passiva do músculo, porque a função deles é manter o músculo na posição preso ao osso, ok? O que trabalha o músculo é isso aqui, ó, é o ventre muscular, tá? Então, o ventre muscular é a parte ativa do músculo. Então, por isso, vamos supor, igual usando o exemplo de quem faz academia. Vocês podem notar que a pessoa que malha próximo às articulações, ela não consegue aumentar tanto o volume muscular, porque naquela região, cadê a borracha aqui? Naquela região não tem a fibra muscular vermelha aqui, ó. Tem o tendão, tá? O tendão ele vai ficar espessado com a pessoa malhando? Vai, mas só que ele não responde tanto ao exercício, aqui ó, essa partezinha aqui ó, como alguém que, por exemplo, como essa região aqui ó, essa parte aqui ó, porque essa aqui é a parte ativa do músculo. Então, no momento que a pessoa está correndo, sei lá, puxando peso, fazendo qualquer coisa, é ela que está trabalhando com maior intensidade. Então, é por isso que ela vai aumentar de tamanho. Então, tá aqui, ó. Tendão de origem é o mais proximal, certo? Tendão de inserção é o mais distal. O ventre muscular é o que fica entre os dois. Então, basicamente, o desenvolvimento das células musculares, elas são da camada intermediária do embrião, aí vão se diferenciar nessas células tronco mesenquimais, aqui. E aí elas vão, a partir do início embrionário, elas vão se diferenciar em pré-mioblasto, em mioblastos contráteis e vão ter essas proteínas aqui, ó, que foi o que eu falei lá atrás, actina e miosina. Tá? Essas proteínas, esses filamentos, porque o músculo no todo, ele é proteína. Tá? A gente, basicamente, é proteína. Ok? Tirando a água, grande parte do nosso corpo é proteína. Tá? Então, o desenvolvimento ocorre a partir disso daqui. Os músculos regeneram depois do animal adulto. Existe uma pequena capacidade de regeneração, certo? Porque existem células tronco, tá? Inalteradas, que elas ficam numa região satélite, ou seja, elas ficam ao redor de algum músculo, alguma coisa assim. Então, se ocorreu uma lesão pequena, talvez essa quantidade de células aqui elas sejam suficientes para regenerar o músculo.
Agora, se a lesão foi muito grande, essas células elas não vão ser suficientes para promover a regeneração. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer a cicatrização, certo? Cicatrização, ela vai fechar lá o defeito muscular, mas é um tecido que é afuncional. Ela deixa de ter aquela função de condutividade e contratilidade que é uma característica do músculo. Ok? Então, lesão pequena, dependendo do músculo, se não lesou antes, regenera. Lesão grande, cicatriza, tá? O defeito vai ser fechado, mas ele vai perder a função. Deixa eu apagar o rabisco. E a degeneração muscular, ela pode ocorrer por algumas coisas, tá? Isquemia, atrofia, lesão por pressão ou toxina. Tá? Então, uma série de coisas podem causar degeneração muscular. E a atrofia? Por imobilidade, ausência de exercício, interrupção de um nervo que estava inervando, porque a contração muscular, para ela ocorrer, tá, no músculo voluntário, ela tem que receber um comando, tá, nervoso, tá, ou de um ramo nervoso. Então, se isso não ocorrer, ele deixa de trabalhar. Uma coisa que é clássica, por exemplo, quem usa gesso. A pessoa quebrou o braço e engessou. No momento que ela tira o gesso, você nota que aquele braço ele ficou mais fino, tá? Ele ocorreu uma atrofia muscular, porque aquele membro ficou parado, sem se movimentar. A hiperplasia, tá? Ela vai ter o fortalecimento das bainhas de tecido conjuntivo, da expansão, né, da espessura e do aumento de fluxo sanguíneo. Então, basicamente, o que é a hiperplasia? Ela é o aumento de número de células, tá? Então, hiperplasia é o aumento do número de células no músculo. Já a hipertrofia, ela é o aumento, no tamanho da fibra muscular, ok? Uma imagenzinha aqui, vocês darem uma descansada na mente, nos olhos, dá uma relaxada, qualquer coisa dá um pause, tomar uma água e vamos continuar. Então, músculo liso. Aqui, que eu falei, como massas de células formato fusiforme na parede de órgãos ocos, vaso sanguíneo, como determinadas glândulas, igual eu falei, por exemplo, a glândula salivar, glândula sudorípara, algumas glândulas, no baço, globo ocular, folículo piloso. Por exemplo, aqui, a presença do músculo liso no baço, quem já assistiu minha aula sobre isso sabe do que eu vou falar. Pessoas sedentárias, né, inclusive eu, por isso que eu falo a gente, quando faz exercício, caminhada, alguma coisa que principalmente não aqueceu, às vezes a gente sente uma dor do lado esquerdo do abdômen. Essa dor, o que é? Provavelmente é decorrente da contração do baço, porque o baço ele é uma reserva de células vermelhas, né, de hemácias. E as hemácias elas têm a responsabilidade, né, ou a função de transportar o oxigênio no corpo. E ao fazer isso, ou quem é sedentário, o que acontece? No momento que a pessoa vai lá e faz um exercício e ela não tem preparo físico, ela tem aquela falta de ar por aumento de demanda do oxigênio, porque os músculos dela não estavam preparados para fazer aquilo. E aí o que o organismo entende? Está faltando hemácia. Como o baço é uma reserva de hemácia, o que ele vai fazer? Ele vai contrair.
No momento que ele contrai, ele causa um desconforto. Tá? Não sei se com vocês alguém, né, pessoas mais antigas fazem isso. A minha avó falava para fazer isso. Sentar e pegar um galhozinho de arruda e colocar no cós da calça, assim, que passava a dor. E realmente passava, mas não era o galho de arruda, porque o que acontecia? Corria feito um louco quando era moleque, aí doía. Doía, sentava. No momento que eu sento, que eu descanso, a minha demanda por oxigênio diminui. O organismo entende que não precisa mais, o baço vai relaxar, tá? Ao relaxar, ele não está mais contraindo e deixa de ter aquela dor, aquele desconforto, tá? Então esses músculos, o pessoal não concorda muito, eles são tidos como tem contrações fracas, tá? Mais sustentadas, ou seja, elas mantêm um ritmo, e ele é involuntário. Aqui na figura, tá? As fibras, né? As estrias não são tão clássicas. Isso aqui é um estômago, isso aqui é uma imagem microscópica, ok? Quem vai ver muito bem isso com vocês vai ser a professora Flávia na disciplina de histologia no semestre que vem. Então, o músculo cardíaco, tá? Tem lá as estriações, né? Por isso que é um músculo estriado, dispostas em massas irregulares com as extremidades de determinadas fibras entrando em contato com os lados de outras fibras, ok? Dando continuidade. Ele também é voluntário. Aqui dá para a gente notar as fibras as estrias, na verdade, do músculo cardíaco. E aqui é uma lâmina histológica. Só um pouquinho que eu vou aumentar essa foto aqui. Deixa eu só ajeitar aqui que a gente já volta. Aí, ó. Tá? Então, dá pra gente notar que tem as estrias, ok? Ó. Essa parte aqui, gente, que entra lâmina, microscopia, a histologia, na verdade, ela entra na parte da anatomia, que é aquela anatomia que é chamada de anatomia micro, tá? Microscópica. Aquilo que a gente não consegue ver a olho nu, estuda na histologia. A anatomia que a gente estuda aqui é a anatomia macro. É tudo aquilo que a gente consegue ver a olho nu. Então, os músculos eles também podem ser classificados conforme as suas formas, ó. Uma classificação morfológica, ó. Fusiformes, planos, duas cabeças, por exemplo, bíceps, três cabeças, o tríceps, quatro cabeças, quadríceps, tá? Dois ventres, biventer ou digástrico, orbiculares, tá? Eles são circulares, mas eles são delgados. Esfinctéricos, eles são circulares, mas eles são longos, ok? Orbiculares, por exemplo, tem na boca, tem no olho. Esfinctéricos, por exemplo, tem os músculos esfinctéricos do estômago, do ânus ou retal, certo? E eles também, conforme a quantidade de articulações que sofre a ação daquele músculo. Por exemplo, aqui, ó, desenho aqui, pode ser um osso, aqui outro osso. Então vamos supor, se sai um músculo daqui e entra aqui, ele só está passando por uma articulação, então ele é uniarticular. Aí digamos que no trânsito, né, ou no caminho desse músculo, ele envolva mais do que uma articulação, ele vai ser biarticular. Se envolver mais do que duas,
poliarticular, tá? Então, tem essa classificação aqui do músculo conforme a quantidade de articulações que sofre a ação dele. E aí o seguinte, a ação desse músculo nas articulações. Ele vai estender uma articulação, vai flexionar, vai fazer adução, abdução. Ele é esfinctérico, ele vai dilatar, ele vai elevar, ele vai deprimir, ele vai rodar fazendo pronação, supinação, tá? O movimento que eu estava falando para vocês fazerem aquela hora era a supinação, tá? Levantar a palma da mão. Então, conforme ele envolve uma articulação, por exemplo aqui, deixa eu voltar, esse aqui, se esse, diante dessa contração, esse músculo puxar, vamos supor, esse osso para cá, fazendo, deixa eu tentar fazer isso aqui, fazendo, por exemplo, isso aqui, aí esse músculo amarelo, deixa eu apagar isso aqui, aí ó, ele veio para cá, ou seja, antes ele estava lá embaixo, né? Ele estava fazendo esse ângulo aqui, ó. Como diminuiu o ângulo, ele fez uma flexão. Então ele pode ser, por exemplo, um músculo uniarticular flexor. Aí, se tiver um músculo aqui atrás, vamos supor que volta, se tiver não, o músculo que volta esse osso aqui e faz com que ele fique na posição estendida, ele vai ser o extensor, tá? Então, à medida que ele faz a movimentação, ele vai receber o nome, tá? E quantas articulações ele influencia, tá? Se envolve uma, duas ou três articulações. Ou até mais, né? Porque dependendo da região vai envolver mais do que 3 articulações, por isso que é poliarticular. Então isso aqui a gente já tinha falado lá atrás, né? A supinação e pronação. Mais uma imagenzinha para dar uma relaxada no olho, descansado. E vamos lá. Então o músculo esquelético, né? Vai consistir de feixes de fibras com vários núcleos, né, multinucleadas. Eles podem ser escuras ou claras, tá? As escuras são vermelhas e as claras são as brancas. As escuras aqui, as vermelhas, elas têm por características ter contrações tônicas, sustentadas por período prolongado, mas com pouca força. Já as brancas, elas contraem em fases, tá? As amplitudes da contração elas vão aumentando até um pico. Depois esse músculo ele vai seguir por relaxamento. Então aqui, ó, a musculatura branca ela tem muitos filamentos, aí ela armazena menos mioglobina, tá? Então ela fadiga mais rápido, ou seja, ela cansa mais rápido, porque a mioglobina é o combustível do músculo. Então, ela vai cansar rápido, mas em contrapartida, ela consegue ter uma força contrátil maior, tá? Então, a branca contrai com mais força, mas ela dura menos, tá? Já a vermelha, ela contrai com menos forças, mas ela dura mais, porque ela tem mais mioglobina. Tá? Aí cada grupo muscular... uma coisa, gente. A partir de hoje, pelo amor de Deus, tá? Não é que não exista. Sabe quando você vai comer aquele pedaço de carne, aquele músculo ou qualquer carne que seja, que você tira uma coisinha durinha lá, que o pessoal fala o nervinho? Dificilmente aquilo vai ser um nervinho, a não ser que você esteja no hilo muscular, tá?
O hilo muscular, o que que é? Ali na frente acho que tem, mas vamos aproveitar o gancho. O hilo muscular é a região onde tem a vascularização, tá? A irrigação sanguínea e a nervosa daquele nervo, daquele músculo, tá? Então, ali é o hilo. Caso contrário, é fáscia, gente, ok? Então, tem essas definições aqui, ó. Então, o endomísio, ele é uma fina camada de tecido conjuntivo ao redor de cada fibra. Ali na frente tem uma figura. O fascículo é se eu pegar um monte dessas fibras e fazer um feixe. Tá? Ao invés de chamar de feixe, chama-se de fascículo. O perimísio, tá? É uma grande quantidade de tecido conjuntivo que circunda o fascículo. O epimísio, tá? É a camada externa que vai rodear todo o músculo. O hilo é aquilo que eu falei, ó. É o local de entrada e saída de vasos e nervos, tanto para músculo quanto para órgãos. É o mesmo nome. Aí aqui, ó. Os elementos do tecido conjuntivo do músculo são contínuos com o tecido conjuntivo pelo qual o músculo se insere no esqueleto e em outros músculos. Tá? Então isso aqui nada mais serve para poder dar formato e fixação para o músculo. Tá aqui a figura, ó. Ó, o endomísio. Cada pontinho desse aqui, ó, ao redor dele tem uma estrutura branca. A estrutura ao redor dessa coisinha vermelha é o endomísio, certo? Então, se eu pegar um monte de fibra muscular junto e juntar dessa forma aqui, eu tenho um fascículo, ok? Tá? Esse juntado aqui, ó, é um fascículo, que é isso aqui, ó. Feixe de fibras, ó. Então, eu pego um monte de fibra muscular, eu faço um fascículo. Aí, se eu pegar esse monte de fibra muscular e envolver com mais tecido conjuntivo dessa forma, ó, eu tenho o perimísio, tá? Que é essa estrutura branca aqui, ó. Aí, se eu pegar um monte de perimísio, tudo isso aqui, ó, e envolver tudo dessa forma aqui, deixa eu trocar a cor. Vou pegar esse roxo. Com isso aqui, ó, isso aqui é o epimísio, tá? E aí o que que acontece? Todas essas fibrinhas aqui, elas vão seguindo nesse sentido aqui, para uma das pontas do osso, do músculo, para a origem ou para a inserção. Para quê? Até chegar num ponto que eles vão se fixar ao osso, tá? Ao osso ou ao periósteo, tá? Essa região que se fixa aqui é chamada de fibras de Sharpey, tá? Isso aqui dá uma resistência muito grande pro músculo não soltar do osso. Essa fixação é tão forte que, dependendo da região, tá? Que existe a contração, o músculo ele consegue fraturar o osso por tração, tá? Que é chamado de fratura por avulsão. Um exemplo que pode ser comum é, por exemplo, assim, pessoas que têm obesidade, tá? Que são obesas ou têm sobrepeso, digamos que ela vai cair. No momento que ela cai, tem alguma estrutura perto, assim, um corrimão, por exemplo. Aí ela segura o peso dela no corrimão. Ao segurar, ela joga toda a força no braço. O tendão que está preso no olécrano, ele arranca o olécrano, tá? Mas só que não arranca o tendão do osso. Tá? E aí esse conjunto de fibras aqui vão formar o tendão, tá? Epitendão ou tendão,
Aí foi o que eu falei lá atrás. Ó, as membranas de tecido conjuntivo que separam os músculos um dos outros e firmam na posição são as denominadas fáscias, tá? Então as fibras de Sharpey, elas são fibras de colágeno que vão prender o periósteo ao osso, tá? E como o músculo está preso ao periósteo, o músculo fica muito bem fixado ali. Então, as fibras musculares, elas podem ter disposição paralela, tá? Dos feixes, perpendicular, oblíquo ou horizontal em relação ao músculo como um todo. Então, você olha o músculo, você vê para onde que os feixes de fibras estão seguindo. E aí, conforme isso daí, ele vai receber a classificação, né? Aí, tem uma classificação que é chamada de músculo penado, tá? Por quê? Porque as fibras são paralelas e vão se inserir num tendão em ângulo e vão dar a característica de uma pena, tá? Já mostro. Então ela pode ser unipenada, bipenada ou multipenada. Na última edição do Koenig, eles utilizaram outra nomenclatura, mas eu prefiro usar unipenada, bipenada ou multipenada, que é mais fácil de lembrar. Tá? As fibras de um músculo fusiforme eles vão convergir sobre um tendão nas extremidades do músculo. Embora pareça muito complicado, é isso aqui, ó. Deixa eu só trocar essa corzinha aqui. Então, um músculo plano, ó, com as suas fibras paralelas, tá? As fixações estão aqui em cima e aqui embaixo. O fusiforme, as fixações estão aqui e aqui. Ó, unipenado. Uma fixação aqui em cima e outra aqui embaixo. Multipenada. Aqui e aqui, ó. Ou bipenada, desculpa. Multipenada. Aqui está uma linha, aqui está outra, aqui está outra. Então, formam várias penas, tá? Por causa da disposição das fibras. Algumas características dos músculos. Então, novas fibras e músculos esqueléticos, elas não são formadas após o nascimento, só aquele pouquinho que eu falei lá atrás. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer cirurgia ortopédica, por isso que geralmente a gente não corta músculos e se vai cortar, corta muito pouco, porque a gente sabe que aquele músculo ele não vai formar novamente, ele vai cicatrizar. O que é feito, por exemplo, a gente afasta os músculos. Tá? Por exemplo, aqui tem um músculo, deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui tem outro músculo. E aí, durante a cirurgia, o que acontece? A gente sabe, do lugar que está o osso, que o que une esses dois músculos aqui são fáscias. Tá? A fáscia cicatriza. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai afastar o músculo. Tá? E até uma coisa assim que nem é tão recomendada hoje, para promover tanto trauma em tecido mole. Mas isso daí é quando vocês estiverem lá no 7º, 8º semestre que vocês vão ver isso daí. Então, isso aqui acho que é meio óbvio, né? Com a finalidade de produzir movimentos esqueléticos, o músculo terá que cruzar pelo menos uma articulação. Lógico, né? Porque daí ele passa a articulação, no momento que ele contrai, ele movimenta aquela articulação. Então, os esfíncteres são músculos constritores, ou seja, a função deles é fazer constrição, é diminuir o lumen, tá? Ou até impedir. Então, a fixação do músculo, tá? Ela permanece mais parada durante o movimento. Geralmente, ela é a origem, tá? E a outra que trabalha mais é a inserção. Mas o que está mais relacionado aqui é isso aqui, ó. A fixação proximal, ela é chamada de origem e a distal é inserção. Isso aqui é para membros. Geralmente, quando é no tronco, é chamado de origem a extremidade que ela está mais próxima do centro ou do eixo corporal, ok? Então aqui, ó, nos membros, a fixação distal do tendão
está normalmente próxima à extremidade proximal do osso, tá? Mas isso aqui não se faz regra, gente. Cada músculo tem a sua particularidade. São algumas dicas que o Koenig vai dando no início, mas determinadas horas ele fala outras coisas lá depois, tá? Porque não é regra. Então, a ação de um músculo ou um grupo de músculos sobre a articulação vai depender da sua localidade. É aquilo que eu estava explicando naquela hora. Eles podem ser extensores ou eles podem ser flexores. Por ser extensor, ele vai estar situado, né, no lado da articulação, onde a contração irá alinhar os ossos ou endireitar o membro. Uma extensão. Se ele é um flexor, ele vai cruzar a superfície onde o menor ângulo entre os ossos está sendo formado. Foi aquele rascunhozinho que eu fiz lá atrás. Os ligamentos anulares. Eles vão unir os tendões ao membro, certo? Como se fosse basicamente dessa forma aqui. Vamos por aqui está o osso. E aqui nessa região, vou fazer um tendão de vermelho aqui. Tá passando o tendão assim. O ligamento anular, ele vai prender assim, ó. Eu falo que isso daí geralmente parece aquelas presilhas que a gente prende fio, cano na parede. Hoje o pessoal que tem usado tubulação exposta para fazer fiação, tem um monte de coisinha que prende, parece uma abraçadeirinha, tá? O ligamento anular tem a mesma função que aquela pecinha lá, tá? E aí aqui, quanto à bainha sinovial ou a bolsa sinovial, quando que tem uma ou outra ou quando tem as duas. Geralmente, a bainha sinovial ela é mais comum, certo? Porque a bainha sinovial, ela envolve um tendão e ela mantém esse tendão lubrificado para ele ficar trabalhando. Ou seja, o tendão corre dentro da bainha e como dentro da bainha está lubrificado, não permite que ele tenha atrito ou reduza o atrito. Já a bolsa sinovial, geralmente, tá, não é a única, tá? Existem outras bolsas, tá? Mas ela ocorre geralmente entre o tendão e o osso. Ali na frente tem, eu já mostro. O mesotendão é uma região que ela permite a passagem de vasos e nervos. Deixa eu mostrar na figura ali que fica mais fácil. Então, tá aqui uma ilustração bem básica, tá? Só lembrando, gente, que não só existe bolsa sinovial entre o tendão e o osso. Existe em outros lugares, mas aqui é o mais comum. Ó, aqui está o tendão, aqui embaixo está a bolsa, aqui está o osso. Para quê? Essa bolsa serve para proteger o osso e o tendão um do outro, tá? Então tá aqui, ó, uma bolsinha. Geralmente tem bolsa sinovial embaixo de tendões que sofrem mais pressão ou que fazem mais pressão. Então aquilo dali era como se fosse para acolchoar. Já a bainha, existem em locais que o tendão movimenta mais rápido. Vamos supor, digamos aqui, ó, tem uma bolsa sinovial embaixo do tendão do quadríceps, porque exerce mais força. E já tem uma bainha sinovial no tendão do flexor dos dedos, porque em humanos, porque ele não faz com tanta força, mas em compensação ele movimenta com mais frequência. Esse aqui, ó, é a mesma figura anterior, tá? Então, tendão, bolsa, osso. O mesotendão é essa região aqui, ó, porque o que acontece? Existem duas camadas da bainha sinovial. Uma é a visceral, que aqui entra em contato com o tendão,
e a outra é a parietal, que é essa daqui. Mas elas se unem, ó. Nota o seguinte, ó. Ela vem, só que ela não emenda com a outra, porque nessa região aqui, que é o que é chamado de mesotendão, embora não apareça, tem duas camadas que eles chamam de mesentério, tá? É uma serosa que por aqui que vai passar os vasos e os nervos. Aí no momento que ela chega aqui, ela volta, ó. Tá? Ficando essa parte aqui, tá? Então isso daí é o mesotendão. Tem outra figura aqui, ó. Então onde que ele forma a prega aqui, ó, tá? Ou a voltinha, melhor dizendo, que ele faz basicamente isso aqui, aí ele volta aqui e faz isso aqui, ó. Então, beleza, gente? Qualquer dúvida, já sabe, né? Estou à disposição, só procurar. Aqui a gente encerra o conteúdo que vai cair na prova. Após isso, após essa aula, eu vou continuar a mandar conteúdo para vocês, certo? Mas para a prova, a gente encerra por aqui. Se houver dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. E eu estava olhando, né, na internet, vasculhando, a hora que eu estava procurando as figuras, eu achei isso daqui. Então, eu chamaria o livro da sua vida. Já é útil, né? Na verdade, não é bem útil, isso aqui passa tempo à toa. Eu chamaria o livro da sua vida. Vou falar a primeira letra do seu nome, ver se você nasceu no último dia do seu telefone. Eu acho um negócio meio tenso. Eu chamaria alguma coisa do O Vigilante Vingança com Sonhador. Tiverem tempo ou injuriados de ficar em casa de quarentena, ver qual que é o nome do livro da sua vida, manda aí pra gente, eu posto. Valeu, gente, muito obrigado, abraço, tudo de bom pra vocês. Qualquer coisa, só me chamar.